Será que existe algum segredo para o bom desenvolvimento das orquídeas ou por acaso elas conseguem se desenvolver, né? Será que um desenvolvimento saudável, um bom enraizamento, floração sempre é resultado de algum segredo que a gente conhece e não compartilha? Será que é sorte ou, né, é por acaso que isso aí acontece? É por acaso que as plantas se desenvolvem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre isso para vocês, vou explicar aí como vocês vão conseguir ter um melhor desenvolvimento nas suas plantas e conseguir salvar qualquer orquídea. Gente, pode ser uma planta que não tenha nenhuma raiz. Seguindo esse passo a passo que eu vou passar para vocês, essas dicas, né, que eu vou estar passando nesse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir do mesmo jeito que eu consegui salvar essa mini Phalaenopsis. Deixa eu focar aqui para vocês verem. Olha isso. Olha o tanto que ela tá bonitinha, tá vendo? Saiu folhinha nova, ó, tá a coisinha mais linda do mundo. Olha as raizinhas se desenvolvendo. E aí eu pergunto para vocês, parece que essa planta há mais ou menos um mês atrás não tinha nenhuma raiz? Não parece, não é verdade? Parece que eu simplesmente peguei ela toda bonitinha, coloquei aqui e ela continuou se desenvolvendo, mas não. Há mais ou menos um mês e meio atrás, essa plantinha chegou para mim sem nenhuma raiz. Não tinha nada, tava tudo seca, tudo podre. A planta, assim, praticamente estava morrendo, né? A maioria das pessoas jogaria essa plantinha fora. Eu consegui plantar ela do jeito certo, até mostrei o replante aqui para vocês e tá aqui já o resultado, ó. Ela tá com várias raizinhas se desenvolvendo, ó. Uma raizinha aqui, aqui tá desenvolvendo outra. Aqui atrás tem mais uma no tronquinho, né? E a plantinha, ó, super bem, super saudável e se desenvolvendo. Então, se você quer descobrir qual que é esse segredo, finalmente, para fazer qualquer orquídea desenvolver, acompanha o vídeo, mas eu já vou te falando, eu já vou ir adiantando. Não tem nada que a gente joga, né, assim, específico para fazer elas se desenvolverem. Simplesmente está no jeito de cuidar delas, né? E assim vocês vão conseguir ter um desenvolvimento simplesmente sem gastar praticamente nada, tá, gente? Então, tem problema com as suas plantas? Não está se desenvolvendo? Tem alguma planta que não floresce? Tem alguma planta que não enraiza? Acompanhe esse vídeo, ele pode ficar um pouquinho longo, mas vê o vídeo tudo, né? Assiste o vídeo completo, que vão ter dicas sobre tudo isso aí que eu falei para vocês agora no início, tá? Então, sem tanta enrolação, já vão curtindo o vídeo aí, compartilhando, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas, se inscreve aí, porque mais da metade do pessoal que acompanha os meus vídeos, né, não são inscritos aí no canal, então se você puder dar essa forcinha, é só clicar no botãozinho de inscrever-se e bora pro tema de hoje. Vamos ver, né, o que fazer para qualquer planta desenvolver e enraizar bem. E principalmente, vocês vão ver os resultados que eu obtive fazendo tudo isso que eu vou explicar ao longo do vídeo. Bora lá! A maioria das pessoas acham, né, as orquídeas plantas meio enjoadas, meio complicadas, né, que dá trabalho demais para que essas plantas consigam se desenvolver e estar florescendo, mas na verdade não. Tá? Não tem nenhum segredo em específico assim, né, que a gente utiliza, joga alguma coisa, algum adubo, algum negócio aqui para que essa planta desenvolva, enraize e floresça. Porém, tem algumas dicas aí, né, alguns macetes, vamos dizer assim, que vocês vão conseguir acelerar o desenvolvimento e ter um resultado legal, né? E aí, para vocês estarem tendo esses resultados, ó, olha só para vocês verem essa Phalaenopsis. Eu plantei ela recentemente, já tá com duas hastes florais. Então, ó, olha a folhagem dela, né? A coloração que tá essa planta, que coisa mais linda. Essa outra aqui do mesmo jeito, com a haste floral. Aquela ali também. A de lá do mesmo jeito e a de lá também. Então, assim, é muita floração, muitas hastes, né? E não só nas Phalaenopsis que eu vou falar hoje, mas em geral sobre as orquídeas, tá? Eu sei que a maioria das pessoas tem mais dificuldade com as Phalaenopsis, mas eu vou tentar passar dicas aí, né? Sobre todas as plantas, vamos dizer assim, dicas gerais para vocês terem um melhor desenvolvimento e descobrir onde você está errando aí para que as suas plantas, né, se desenvolvam. Então, assim, vamos lá. Igual eu falei para vocês, não tem um segredo específico. O segredo é simplesmente cuidar da planta da maneira certa e não ter ansiedade. Gente, muita gente fica meio ansiosa aí pro bom desenvolvimento. Ah, eu quero ver essa planta enraizando logo, eu quero ver floração logo, eu quero ver não sei mais o que, e vai jogando adubo, vai misturando um monte de coisa. Isso só atrapalha.
tá? Então, se você mistura adubo demais, joga coisa demais nas plantas a fim de ter um bom desenvolvimento, fica sempre jogando um enraizador para que ela enraize, fica sempre jogando alguma mistura aí para fazer a planta florescer, para fazer a planta crescer rápido, isso não existe, gente, tá? Nada vai fazer uma orquídea desenvolver rápido demais, né? Vai acelerar o metabolismo da planta, porque naturalmente elas são plantas um pouquinho mais lentas de se desenvolver. Tá? Então, o segredo está na paciência. Plantou, deixou quietinho, escolheu o lugar correto, com a luminosidade certa, molha do jeito certo, vocês vão ter o desenvolvimento, tá? Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, o pessoal às vezes até fala que eu sou enjoado demais, que eu fico repetindo, mas uma coisa que eu sempre falo e eu volto a repetir para vocês, que vocês têm que entender é o seguinte: não é o adubo que vai fazer a planta desenvolver bem, não é o adubo que vai fazer a sua orquídea florescer. É o lugar que você coloca ela, tá? Então, qual que é o lugar menos adequado, o pior lugar para você colocar uma orquídea, né? E que vai atrasar e atrapalhar demais o desenvolvimento dela e não vai te trazer um resultado legal. Sombra demais. Se você planta uma orquídea e coloca ela na sombra, sem pegar sol, só ali num lugar sem nada de luminosidade do sol, só com a claridade do dia, você não vai ter um bom desenvolvimento. A planta pode até enraizar, ela pode até brotar, né, sair folhinhas novas, mas floração que é bom, dificilmente você vai ter. Então, fiquem de olho nisso aí. Tá? Vocês têm que colocar a planta num lugar que tem uma boa luminosidade. Sobre adubo, gente, tomem cuidado com o enraizador demais. Tomem cuidado com adubo demais. Se você exagera, principalmente no nitrogênio, quando você vai adubar suas plantas, né? O nitrogênio ele está mais presente, assim, em maior quantidade em adubos de crescimento, enraizamento, essas coisas. Então, tudo que diz respeito ao desenvolvimento, né, emissão de brotos e raízes novas, vai ter uma quantidade maior de nitrogênio para que essas plantas se desenvolvam. E aí o que acontece? Não estou falando que se você utilizar um adubo de crescimento na planta vai atrapalhar. Não, eu utilizo adubo de crescimento nas minhas, em todas elas. Tá? Só que o que não pode é ficar misturando coisa demais. Então tomem cuidado, tá? Utilizem os adubinhos certos, não exagera, porque se você exagerar, principalmente no nitrogênio, a planta vai desenvolver. Ela vai enraizar, vai ficar aquela planta viçosa, bonita demais, só que quanto mais nitrogênio você joga, quanto mais adubo você vai exagerando ali, menor vai ser a quantidade de flores. Então muita gente está tendo plantas aí que tão bonitas demais, desenvolvendo, as folhas tá uma coisa gigante, enorme, mas nada de floração. Então é simplesmente por causa disso. Tomem cuidado, tá? Aqui eu utilizo simplesmente a trouxinha de adubinho orgânico que tem nitrogênio e ajuda no enraizamento. Utilizo o adubo de crescimento que também tem um pouquinho de nitrogênio e ajuda também no desenvolvimento da planta. Só que além desses, eu utilizo o de floração, que vai dar mais dos outros nutrientes para a planta, né? Que o de floração ele tem menos nitrogênio do que os outros. Então a planta fica em um nível balanceado, né? De todos os nutrientes que ela precisa para se desenvolver. Então o que eu quero dizer para vocês? Não fica usando só adubo para crescimento, só adubo para enraizar. Entendeu? Vocês têm que colocar um adubinho para floração, vocês têm que colocar alguma coisa para poder não deixar o nível, né, de nitrogênio só subir muito e fazer com que a planta simplesmente cresça, se desenvolva, mas não floresça, né? Então, assim, isso é uma parte da adubação que eu tô falando para vocês, né? Que até hoje eu não havia falado sobre isso, mas a adubação, gente, igual eu falei para vocês, ela vai complementar a planta, ela vai simplesmente dar uma força a mais para que essa planta se desenvolva melhor, para que essa planta, né, fique mais resistente ao ataque de pragas e doenças, mas ela não é a única coisa no mundo que vai fazer a planta desenvolver. O que faz uma orquídea desenvolver e florescer é isso aqui, ó, sol. Luminosidade do sol e umidade ambiente. Vocês têm que ver esses pontos que eu sempre falo aqui, muita gente não acredita, mas é isso, tá? Então, observem esses pontos. É a luz do sol que faz a planta florescer, não um adubo de floração, entendeu?
O adubo de floração, ele consegue estimular, né, a floração da planta, ele dá mais energia para que a planta desenvolva mais hastes, desenvolva mais flores, mas o que vai causar essa floração é simplesmente o sol. Se a planta estiver na sombra, não tem adubo que você coloque que vai fazer ela florescer, que vai fazer ela desenvolver, entendeu? Então, a ideia desse vídeo, né, o intuito desse vídeo é simplesmente isso, vocês ficarem de olho nisso, não exagerar, né, só em um adubo, tá bom? Então, assim, quer usar um adubo de crescimento, quer usar um adubo de enraizamento, né? Não tem problema, desde que vocês coloquem um de floração, desde que vocês não fiquem jogando muitas vezes na semana, ou toda semana o mesmo adubo, toda semana a mesma coisa, só para crescimento, só para enraizamento e enraizamento, e isso vai atrapalhar um pouco a floração das suas plantas, tá? Então, fiquem de olho nisso aí. Quem não utiliza adubo, não tem problema, gente. Uma trouxinha de torta de mamona que você coloca na planta já vai ajudar. Desde que ela esteja no sol, ela vai florescer. Desde que ela esteja pegando a luminosidade certa, ela vai desenvolver bem, entendeu? Então, eu quero passar para vocês aqui isso. Muita gente acha que o adubo é o que faz tudo. Ele faz milagre e faz a planta desenvolver super bem, mas não. Tá? O que vai fazer esse milagre, vai fazer um bom enraizamento e um bom desenvolvimento é a luminosidade do sol, né? Que quando o sol bate nas folhas das orquídeas, elas vão realizar a fotossíntese, vão ficar mais fortes, né? Conseguem se desenvolver melhor, e a umidade do ambiente, que não pode ser um ambiente totalmente seco, que a planta desidrata, né? Então é isso o segredo. O adubo, igual eu falei, vai complementar, vai ajudar, vai fortalecer, vai fazer aumentar a quantidade de flores, mas o que vai causar esse bom desenvolvimento é o ambiente, tá? Fiquem de olho nisso aí, porque muita gente tem dúvida, né? Muita gente acha que é só o adubo e pronto, não é, tá? Então, por isso que muita gente perde as orquídeas por causa disso. É todo um conjunto, né? O adubo, ele vai chegar, para mim, o que eu acho, a minha opinião, o adubo, ele fica em último lugar. Primeiro lugar é o ambiente, o substrato, a luminosidade, né? A umidade, depois vem o adubo para ajudar e fortalecer essa planta. Então, tomem cuidado com isso aí, não fiquem utilizando adubo demais, jogando só adubo para crescimento e só enraizador, que isso pode atrapalhar um pouco aí na floração das suas plantas, tá? Se ficou um pouco complicada essa parte do nitrogênio que eu falei para vocês, é simplesmente isso, é só você não exagerar no adubo de crescimento e no adubo de enraizamento, né? Só não exagerar, não ficar jogando demais, que você não vai ter nenhum tipo de problema aí com excesso de nitrogênio nem nada do tipo, tá? Então, para simplificar aí para o pessoal que está chegando agora e não entende muito sobre isso. Outra coisa muito importante para vocês terem um bom desenvolvimento e as suas plantas não morrerem nem perderem as raízes, é utilizarem, né, igual eu sempre falo, substratos que não mantêm umidade demais. Tem que ser substrato que seca mais rápido, entendeu? Então, fiquem de olho nisso aí. Phalaenopsis, se você for plantar ela num vaso de barro, por exemplo, coloca um pouco de esfagno, porque esse barro ele vai tirar a umidade que tem no substrato, vai secar mais rápido e a planta pode se desidratar. Então muita gente perde Phalaenopsis por causa disso, porque não molha direito, porque coloca a planta em um vaso grande demais. Então são todo um conjunto, né, de dicas que vocês têm que seguir para que vocês tenham um bom desenvolvimento e uma floração. Então isso aqui é simplesmente porque eu comprei a planta, cheguei aqui, replantei ela, porque se você deixa uma orquídea em um substrato velho, ela debilita, ela perde raiz, desidrata, fica fraca e dificilmente vai florescer. Tá? Ela pode até emitir haste floral, mas se ela tiver sem raiz e fraca, quando os botõezinhos estiverem formando, cai tudinho. Então, replanta, primeiro passo, replantar, coloque em um substrato bom, né? O substrato aí da sua preferência, pode ser carvão puro, pode ser carvão e brita, casca de pinos, carvão e brita, pode ser brita pura, né? Então, assim, desde que ele não mantenha umidade demais por muito tempo, porque a orquídea não gosta disso, né? E que você plante em um vasinho menor. Assim, fazendo isso, replantando no momento certo, com o substrato certo, não exagerando na umidade, né? Não ficar encharcado demais e pegar uma luminosidade boa do sol, isso aqui que vai acontecer, ó. Isso aqui, tá vendo? Então, ó, elas vão sempre florescer e se desenvolver bem e você não vai ter nenhum problema, né? Aí, nem com floração e muito menos com enraizamento, porque igual eu falei pra vocês, olha o enraizamento dessa planta. Se vocês fazem isso, não deixa a planta em um substrato velho, porque essa aqui tava em um substrato totalmente velho e podre, tá vendo? Olha lá a raiz secando.
né? Então eu tirei, coloquei um substrato bom, tá aqui o resultado. Então, comprou uma orquídea, chegou na sua casa, tá num substrato antigo, replanta. Tá? Replanta para você não ter nenhum problema, nenhuma surpresa, por mais que às vezes você possa perder a floração que a planta veio, tá florida, e o que que eu faço? Se você replantar na hora certa, rapidinho, ó, a planta vai florescer e às vezes até com mais hastes e com mais vigor do que a floração que chegou aí para você, né? Então, em relação aos cuidados em geral aí, né, o cultivo em geral das orquídeas é isso, tá? Observe mais o ambiente, a luminosidade, porque é aí que está o segredo, aí que está o sucesso do cultivo das orquídeas, que vai fazer elas se desenvolverem. E uma dica bem legal: quanto mais plantas você conseguir encher seu orquidário no chão, essas plantas normais mesmo, gente, não é orquídea não, tá? Quanto mais coisa você colocar, quanto mais planta, né? Quanto mais coberto for o chão por plantas e tudo mais, samambaias, essas coisas, melhor vai ser a umidade ambiente, mais próximo vai estar do ambiente natural das orquídeas e melhor vai ser o desenvolvimento delas. Então, fiquem de olho nisso aí, não deixa o orquidário totalmente limpo, sem nada assim, porque você às vezes pode ter problema aí com falta de umidade ambiente, a planta desidrata, fica feia, e aí quando você tem várias plantas no chão, igual tem aqui, vocês podem ver que é quase tudo coberto por plantas, né? A umidade do ambiente fica boa e isso faz a planta enraizar melhor, tá? Um segredo também para enraizamento aí, ó, igual eu falei para vocês, para quem não quiser ficar utilizando o enraizador, não correr o risco disso atrapalhar um pouco na floração das plantas, pega um prego enferrujado, coloca lá no substrato, isso já vai ajudar no enraizamento e na brotação. Vai por mim, se você tá chegando agora, não sabe, né, nunca fez isso, nunca ouviu falar, faz, depois você volta aqui e me conta. Um preguinho enferrujado, coloca no substrato da planta e espera que rapidinho ela vai brotar e vai emitir raízes novas, tá? Então, são dicas assim, segredos que não segredos, né, que eu sempre passo aqui para vocês, mas dicas simples que vão trazer um resultado legal, entendeu? Não é uma coisa assim de outro mundo, uma coisa cara que você tem que jogar nas plantas, não, gente. Eu uso aqueles adubinhos da Forte Orquídeas, baratinho, dura muito tempo um potinho daquele. Uso de crescimento, uso de floração, o adubinho orgânico e só, praticamente isso que eu utilizo nas minhas plantas para ter esse resultado, entendeu? Então, o maior segredo está nisso, no cultivo, no substrato, na luminosidade e na umidade ambiente. Se o seu ambiente aí que você cultiva suas plantas tá tendo problema com a umidade, elas estão desidratando muito rápido, tá muito limpo o chão, seca rápido demais, coloca várias plantinhas assim, ó, que você vai conseguir corrigir essa falta de umidade no ambiente e vai conseguir fazer as suas orquídeas terem um bom desenvolvimento, tá? Ah, mas eu tenho uma orquídea aqui que está sem raiz, ela está morrendo, eu não sei o que eu faço para que essa planta se desenvolva. Faz do mesmo jeito que eu fiz com essa Phalaenopsis. Gente, essa plantinha eu nem adubei ela, tá? Ela não está sendo adubada, simplesmente para eu mostrar para vocês que elas conseguem sim se desenvolver mesmo sem adubo, tá? O adubo é só um complemento, por isso que não pode ficar exagerando, achando que vai fazer milagre, que não acontece, tá? Então, assim, o segredo é, mesmo que a planta esteja sem raiz nenhuma, vocês replantem ela, vaso pequeno. Quanto menor o vaso, principalmente para a planta debilitada, melhor vai ser a recuperação. Plantou no vasinho pequenininho, eu aconselho, quando for recuperar, plantar no carvão. Por mais que você não gosta, por mais que você não cultiva no carvão, planta, porque ele vai ajudar a planta a emitir raízes novas, ele vai estimular a emissão de novas raízes. Então, colocou no vasinho pequenininho um pouquinho de carvão, né? Se for uma Phalaenopsis, quiser colocar um pouquinho de Sphagnum por cima, que nem eu fiz aqui, coloca. O importante é vaso pequeno e a planta tá firme ali, ela não pode ficar caindo, gangorrando, mexendo dentro do vaso, porque quanto mais ela mexer, quanto mais ela cair de um lado para o outro, menor vai ser a taxa de sucesso aí, né, na recuperação das suas plantas. Então, tem uma plantinha feia, tá sem folha, tá sem raiz, tá sem nada. Se o pezinho dela tiver verde, planta num vasinho pequenininho, mantenha a umidade certa, não exagera, tá bom? E aguarda, que eu tenho certeza que você vai ter resultado assim, ó, como eu tive nessa plantinha aqui, ó, que já tá emitindo várias raizinhas, e não só nessa, como também, ó, essa outra Phalaenopsis aqui, ó, tava sem raiz nenhuma, essa planta tava praticamente morta. Eu coloquei ela aqui no carvão, a planta já tá emitindo uma haste floral, entendeu? Então, assim que eu consigo salvar elas, essa plantinha aqui, ó, tava totalmente queimada, tá vendo? Ó, com queimadura de sol, essa outra aqui do mesmo jeito, quase que sem raiz, eu plantei ela aqui, olha que coisa mais linda que tá o desenvolvimento dela, tá vendo? As hastes.
Olha só, pessoal, outra plantinha que eu consegui salvar e recuperar, esse Denfal. Olha só o tanto que ele tá bonito, olha o tamanho dele, tá vendo? Ó, a planta tá super desenvolvida, logo logo começa a florescer. Olha aqui, plantei num cachepozinho, carvão, brita, mantendo a umidade certa, não exagerando e não deixando sem molhar também, né? Porque se deixar sem molhar, a planta desidrata, principalmente depois de um replante. Então fiquem de olho nisso aí, secou o substrato, molha de novo. Desse jeito eu consegui ter um desenvolvimento, né? Então é isso, o segredo tá nisso aí. Essa outra plantinha aqui também, ó, veio em substrato bem velho. Essa aqui inclusive a gente fez o furo no rizoma, ó, para fazer ela brotar mais, tá vendo? Saiu um novo brotinho aí, olha que gracinha. E assim a gente consegue, né, ter um bom desenvolvimento nas plantas, fazer elas crescerem e se desenvolverem bem. Olha que legal o jeito que eu plantei essa Phalaenopsis, ó. Desde que a gente molha do jeito certo, às vezes nem substrato precisa. Essa planta aqui só coloquei um pouquinho de esfagno no vaso de cabeça para baixo. Olha aqui o enraizamento, né? Então o segredo está nisso aí. Não exagerem na umidade, né, da planta, vamos dizer assim. A umidade ambiente é o melhor, né? Ela que vai fazer a planta desenvolver cada vez mais fácil e rápido. Então, enche aí seu orquidário de plantinha que você tiver, coloca bastante aí no chão, né? Quando você vê que o tempo está muito seco, vai de noite no orquidário, joga uma água nessas plantas do chão, né? Se por acaso as suas orquídeas já estiverem molhadas, o substrato e tudo mais, vocês fazem isso à noite, né? Nas plantinhas que ficam assim, ó, que isso vai aumentar a umidade ambiente, principalmente durante a noite, e as orquídeas vão amar, vão enraizar cada vez melhor, tá? E aí vocês vão ter um bom desenvolvimento, desde que tenha a luminosidade certa, elas vão florescer perfeitamente, tá bom? Então esse é o segredo, tá? É isso, né? O jeito de cuidar, o jeito de não exagerar no adubo e ter paciência, tá? Porque geralmente, quando a pessoa exagera muito na adubação e tudo mais, é porque fica um pouco ansioso, um pouco ansiosa para ver um desenvolvimento e quer utilizar muita coisa ao mesmo tempo. E isso pode trazer, ao invés de resultados, né, trazer aí prejuízos e resultados negativos para o seu cultivo. Então, tomem cuidado, não fica misturando trem demais. Eu utilizo aqui, ó, quem quiser saber da minha adubação, adubo de crescimento 9,45, não, adubo de crescimento 30-10-10, adubo de floração 9,45-15 e a trouxinha de adubo orgânico. Toda semana eu adubo, sempre alternando, por isso que eu falei que não pode ficar toda semana adubando só com um adubo de crescimento para ela crescer rápido, não. Vai alternando para ir equilibrando os nutrientes na planta, né, e não ter excesso nem de nitrogênio nem de nada, porque tudo em excesso faz mal e a planta não vai ter um bom desenvolvimento aí, entendeu? Então, uma semana eu uso de crescimento, na outra eu uso de floração, na outra de crescimento, na outra de floração. Às vezes eu paro por algumas semanas, né? Às vezes eu esqueço. Agora nesse período da chuva, eu quase que não estou adubando, porque sempre que dá o dia de adubar, tá chovendo, né? Então, não se preocupem muito com isso, tá? A adubação é um complemento, não é porque você deixou de adubar essa semana que a planta vai morrer, não, tá? Principalmente quando tá chovendo, porque a chuva também já traz nutrientes para a planta, né? Então, às vezes, se você vai adubar, tá chovendo, né? Tá um dia mais chuvoso, não precisa, deixa, passa, né? Espera umas 2 semanas, volta a adubar de novo, desde que vocês não exagerem, tá perfeito. Tá? Então é isso, tá bom? O vídeo de hoje era esse. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, né, pessoal? Então assim, quem gostou do vídeo, se eu te ajudei de algum jeito, curte aí para ajudar a gente, compartilha, tá, com seus amigos aí para ajudar o máximo possível de pessoas, né, aí que estão tendo problemas com o desenvolvimento das suas orquídeas. E é isso, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui, né, mas amanhã eu tô de volta com mais um vídeo aí sobre o cultivo das orquídeas. E antes de terminar, só uma coisinha, né, para vocês entenderem aí, é o seguinte: não tem segredo, todas elas são fáceis de cuidar, são fáceis de cultivar e também de florescer, né? A única coisa que vocês precisam é acertar o ambiente para cada uma delas, tá bom? Então observem isso aí. Vanda e Dendrobium, sombrite de 50 para pegar mais sol, que eles gostam e vão desenvolver super bem nesse. O resto das plantas pode deixar tudo no sombrite de 70%, o desenvolvimento vai ser bom, não vai ter queimadura nas folhas, vai enraizar bem, a umidade ambiente vai se manter, né, até um pouquinho mais do que onde tem o sombrite de 50%, então vai ajudar muito, tanto no desenvolvimento das Phalaenopsis, quanto das Cattleyas, Denfal, essas outras plantas tudo, né? E é isso.
tá? Então, luminosidade certa, pode pegar sol o dia todo, desde que tenha o sombrite, tá? Quanto mais sol. Com o sombrite, quanto mais sol, melhor o desenvolvimento. Vocês só não pode pegar a planta e enfiar lá no quintal, pegando o sol, assim, do meio-dia, sem nada para proteger, porque isso aí vai queimar, né? Então, compra o sombrite, eu não tenho, tô começando agora, pega um lençol branco, coloca por cima, ele já vai filtrar a luz do sol, assim que eu fazia quando eu comecei. Aí ele já vai filtrar a luz do sol e já vai ajudar, e você vai conseguir ter um desenvolvimento bem melhor do que se você deixar a planta na sombra, tá? Então é isso, já tô falando demais, um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus. Se inscreve aí, tá? Não esquece de se inscrever para ajudar a gente. E amanhã eu tô de volta, qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Um beijão, tchau, tchau, gente.